Saiba o que muda com a reforma trabalhista. Sabesp combate ligações clandestinas. São Bernardo fortalece fiscalização contra pichações. Prefeitura revitaliza a Praça da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Confira ainda nesta edição do J+. Cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem anualmente no Brasil. Terça-feira, 18 de julho de 2017, está no ar o J+ ABC. Boa noite. Após a aprovação da reforma trabalhista sancionada na última quinta-feira pelo presidente Michel Temer, as possíveis alterações na lei geraram uma série de dúvidas entre empregadores e empregados. Entenda melhor os principais pontos que serão alterados na matéria a seguir. A reforma passa a valer dentro de 4 meses e o projeto altera mais de 100 pontos das leis trabalhistas. O documento toca em 10 pontos da reforma. Entre eles, o trabalho intermitente, a jornada de 12 horas por 36 e o trabalho em condições insalubres das gestantes e lactantes. A jornada de trabalho diária é de 8 horas. Com a reforma, poderá ser de 12 horas com 36 de descanso. Já a jornada semanal e mensal permanecem iguais, com 44 e 220 horas, respectivamente. As férias, atualmente, podem ser parceladas em até 2 vezes. Porém, a menor não pode ter menos do que 10 dias. Com a reforma, ela poderá ser parcelada em 3, a maior com no mínimo 14 dias. A contribuição sindical é descontada da folha de pagamento de todos os funcionários. Porém, com as mudanças, ela se torna facultativa. As gestantes e lactantes são afastadas de quaisquer atividades. Após a reforma, as gestantes serão afastadas apenas de atividades insalubres. E o afastamento para as lactantes é condicionado a atestado de saúde. O trabalhador tem direito a um descanso de 1 a 2 horas para a jornada padrão. Com a nova lei, o intervalo deve ter no mínimo meia hora e deve ser negociado entre empregado e empresa. Normalmente, a rescisão de contrato de trabalho de mais de 1 ano só é considerada se homologada pelo sindicato. Com a reforma, ela poderá ser feita na empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário. Atualmente, a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao salário mínimo, e auxílios e prêmios integram os salários. Com as novas regras, o pagamento do piso não será obrigatório na remuneração, e auxílios deixam de integrar o salário. Lembramos que parte do texto pode sofrer alterações. E cumprindo seu papel de fiscalização, a Sabesp planeja acabar de vez com as ligações clandestinas em São Bernardo. Confira. Em São Bernardo do Campo, cerca de 25 áreas estratégicas somam mais de 3.098 moradias com ligações clandestinas. Porém, esta situação está próxima de acabar, porque a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo lançou o programa Água Legal, que tem o objetivo de regularizar ligações que atualmente beneficiam cerca de 12 mil pessoas. Inicialmente, será feito o processo de licitação das obras e, posteriormente, serão realizadas reuniões com as comunidades e palestras sobre educação ambiental e o uso racional da água. A ação deve beneficiar regiões como Núcleo Pereira Barreto, região do quilômetro 24 da rodovia Anchieta, Pedreira, Vila São José, Ferrazópolis, Vila Ferreira, Sônia Maria, Vila Vitória, Nossa Senhora de Fátima, Vila Carminha, Vila São Pedro, Areião, Vila Sabesp, Montanhão, Esmeralda, Jardim Escafe, Cruzeiro do Sul, Monte Sião, Parque Imigrantes, Paranaguá, Estoril, Núcleo Santa Cruz, Pônei Club, Rua 28 de Abril e Ilha Luiz Pequini. Essas e outras notícias você também encontra no portal da TV+. E ainda falando sobre fiscalização, mas desta vez contra pichações, desde que a Lei Parede Limpa foi sancionada em março deste ano em São Bernardo, cerca de 50 pessoas já foram autuadas. A lei determina a multa de R$ 6.500 a este tipo de infração. E para acabar com a poluição visual da cidade, a Prefeitura já revitalizou mais de 300 equipamentos públicos, como escolas, unidades básicas de saúde e praças. Ainda falando sobre as ações de São Bernardo, atendendo a pedidos da comunidade local, a Prefeitura anunciou a revitalização da Praça da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada no bairro Assunção.
A paróquia é considerada uma das mais tradicionais da cidade e a expectativa é que a reforma seja concluída até o final do segundo semestre deste ano. E você sabia que anualmente mais de 250 mil pessoas desaparecem em todo o Brasil? E deste número, 40 mil são crianças e adolescentes. Roda VT. Onde está a Stephanie? Cadê o Renan? Onde foi parar a Pamela que brincava no portão de casa e nunca mais foi vista? Essas são perguntas sem respostas. Eles desapareceram sem deixar vestígios. Para as famílias, só resta a lembrança e a angústia da espera por notícias. Estima-se que no Brasil, mais de 250 mil pessoas desaparecem todos os anos. Desse número, 40 mil são crianças e adolescentes. Após o registro da ocorrência, é feito um cruzamento com todos os hospitais, pronto-socorros, os hospitais psiquiátricos, e 99% é resolvido. 1% são casos mais graves. São idosos com Alzheimer, perda de memória, pessoa que cai na rua, se machuca, vai para pronto-socorro. Tem muito caso de criança que é aliciada por maníacos, pedófilos. De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública, em todo o estado foram registrados em 2016 26.489 ocorrências de desaparecimentos e 24.139 pessoas encontradas. Já em 2017, foram registrados 10.775 boletins de ocorrências de pessoas desaparecidas de janeiro a maio deste ano. 7.955 voltaram para suas famílias. Segundo o delegado, a principal arma para resolver os casos é a informação. No Grande ABC, os números não são tão alarmantes. 229 pessoas estão desaparecidas. Porém, este número pode ser maior, já que nem todas as famílias registram boletim de ocorrência. Os recursos das delegacias são pequenos para investigação, para o número de casos. A pessoa imediatamente apareceu, imediatamente avisar a polícia. É um caso que para de ser investigado porque apareceu e nós não perdemos o tempo deixando de investigar outros casos que estão em aberto. Quem ama alguém desaparecido nunca pare de procurar. Para aqueles que voltam para suas famílias, um final feliz. Quem tiver informações sobre a localização de pessoas desaparecidas deve ligar para o Disque Denúncia no número 181. Agora, uma notícia não tão agradável, porque com o estresse do dia a dia, o uso de antidepressivos está aumentando cada vez mais. Veja na matéria a seguir. Segundo o relatório global sobre transtornos mentais, publicado neste ano pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil está liderando o ranking latino-americano da depressão e se encontra na 5ª colocação em lista mundial. E este cenário é confirmado, pois o consumo de antidepressivos também teve aumento. Entre as 7 cidades, os municípios de São Bernardo e Mauá registraram alta no consumo destes medicamentos nos últimos 6 anos. Já em Santo André, houve uma elevação de cerca de 7% no consumo nos últimos 2 anos. Em São Bernardo, o número de unidades de antidepressivos distribuídas passou de 5,1 milhões em 2010 para 8,9 em 2016, um aumento de 74,87%. Em Mauá, no mesmo período, o consumo subiu de 1,9 milhão de unidades para 2,9 milhões, uma alta de 55,50%. A elevação no consumo de antidepressivos pode ser atribuído ao aumento de informação, do diagnóstico e do acesso ao tratamento. O estresse, somado a uma predisposição biológica, são fatores importantíssimos e que podem desencadear a depressão. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere. Cresce o número de pessoas que não têm acesso ao crédito. Receita Federal recupera mais de 70 bilhões de reais de impostos não pagos. E ainda aumenta o PIB brasileiro. O J mais ABC volta em instantes. E voltamos com os números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em baixa de 0,82%, vendido a R$ 3,15.
O euro encerrou com desvalorização de 0,24%, cotado a R$ 3,64, e a Bovespa fechou em alta de 0,09%. Falando em economia, a Receita Federal recuperou mais de 70 bilhões de reais em créditos tributários apenas neste primeiro semestre. O valor correspondente a impostos não pagos, multas e juros. Houve um aumento de 12,5% na arrecadação se comparado ao mesmo período de 2016. Mas como ainda existe mais de 170 pessoas físicas e jurídicas relacionadas à Lava Jato sendo investigadas, a expectativa é que até o final do ano o valor recuperado suba para 15 bilhões de reais. E dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro apontam um crescimento de quase 0,5% no PIB brasileiro. O aumento foi de 0,5% na comparação com o trimestre fechado em fevereiro. E no próximo bloco você confere as condições do trânsito nas principais vias do ABC, uma entrevista com a atriz Rosa Demerjian e ainda a previsão do tempo para amanhã. Então não saia daí porque nós voltamos em instantes. Agora tenho o prazer de receber nos estúdios do J Mais ABC a atriz Rosa Maria Demerjian, que está em cartaz com o espetáculo infantil Lisbel e o Palhacinho, no Teatro Municipal de Santo André. Boa noite, Rosa, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite, Mariana. Agora, Rosa, conta pra gente, quando estreia a peça? Então, a peça nós vamos estrear agora na mostra de peça infantil do Teatro Municipal de Santo André, né? Que a Prefeitura de Santo André está realizando essa mostra. Então, nós vamos estrear no dia 27, com 2 sessões, às 15 horas e às 19 horas. E qual que é o enredo da peça? Aliás, é uma ótima opção agora, porque pega o finzinho, né, das férias escolares, então é uma ótima opção. A peça Lisbel e o Palhacinho, a Lisbel é uma menininha que é meio complexada, porque ela ainda tem o dente de leite, então cai o dente, ela tem sarda, sabe? E ela tem um vestidinho remendado, porque é uma menina simples, então ela é um pouco complexada. E aí todo o enredo da história é em torno dela com o Palhacinho, que é o grande amigo dela. É um palhacinho, um bonequinho que ela tem, um palhacinho, e aí uma bruxa rouba o palhacinho dela e no fim tem uma surpresa que eu não vou contar. Mas a mensagem da peça é assim, para as crianças não se preocuparem tanto, né? A grande mensagem da peça é essa, para não se preocupar tanto com a aparência física. Porque aí ela vai conquistando vários amigos durante a peça, e então que o importante é o afeto, é o relacionamento de amizade, e a aparência física não é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. E com certeza, e você também faz parte da peça, né? Eu faço a bruxa. Mas, Rosa, conta pra gente, porque pra quem... A bruxa que rouba o palhacinho da Lisbel. Pra quem não sabe, a Rosa também, além de atriz, é jornalista e psicóloga. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar aqui, como que é essa dinâmica, né? E como que é essa dinâmica? Eu acredito que como psicóloga você consiga entender bem, assim, essa mensagem por trás da peça, né? Na verdade, Mariana, eu comecei... A primeira faculdade que eu fiz foi de psicologia, mas eu comecei o teatro com 14 anos de idade. Então, eu comecei fazendo teatro, depois eu fui fazer a faculdade de psicologia e larguei. Depois eu tive consultório 10 anos, aí trabalhei, fui fazer jornalismo, dei aula de inglês, fiz várias coisas. Voltei para o teatro, parei de novo, fiquei 20 anos como jornalista. Parece que tenho 100 anos, né? Mas algumas coisas foram paralelas. E hoje eu voltei para o teatro, estou muito feliz com isso. E a psicologia ajuda em tudo, porque é no jornalismo. Quando eu era professora de inglês, eu dava muita aula para adolescente e para criança. Então, o próprio comportamento que você tem, o relacionamento que você tem com as crianças, com os adolescentes. E no teatro, né? No teatro ajuda muito a psicologia. E você acha que essa peça, com essa mensagem por trás, você acha que as crianças vamos dar um incentivo para que os pais levem, né? Porque às vezes a grande parte dos pais pensam, mas não vai entender muito bem a mensagem por trás, mas as crianças são muito ávidas hoje, elas captam muito rápido. As crianças captam muito rápido e também tem o seguinte, Mariana, a peça é muito
clara, né? O decorrer da peça se desenvolve assim de forma muito clara, muito gostosa. É uma peça muito gostosa, ela tem em torno de 50 minutos. E essa mensagem, eu acho que principalmente nos dias de hoje, que se cultua muito físico, a beleza externa, eu acho muito importante para os pais levarem essa mensagem para as crianças também no dia a dia, né? Então, a peça é uma boa oportunidade para isso. Sem dúvida. Agora, Rosa, terminando, em Santo André, a única apresentação no Teatro Municipal vai ser no dia 27. Na Mostra de Teatro Infantil, sim, né? Agora, não sei se depois a gente volta, porque nós vamos esperar agosto a volta às aulas e vamos começar a rodar escolas com a peça. Escola só de Santo André Não, ou do ABC? Talvez a gente vá para São Paulo também. Aí vamos cumprir aí uma agenda. Perfeito. Abertos a convite também? Também, abertos a convite. Muito legal. Agora, Rosa, então gostaria que você fizesse um convite para quem nos assiste de casa. Então eu quero convidar todos, na quinta-feira, dia 27, Teatro Municipal de Santo André, Libel e o Palhacinho, direção de Augusto Maciel, produção do Teatro Escola Novo Mundo, às 15 horas e às 19 horas. Não percam, porque vocês vão gostar. Muito legal, sem dúvida eu também vou fazer questão de assistir essa peça. Esperamos. E quem quiser adquirir um ingresso, é só ir na bilheteria do teatro? Os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro. Apenas R$10 para todo mundo. O ingresso custa R$20, mas nós vamos fazer uma promoção, R$10 para todos. Perfeito. Rosa, muito obrigada aqui pela sua presença e uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. E ainda falando sobre cultura, a Prefeitura de Santo André abriu inscrições para o programa Territórios de Cultura. Ou seja, se você tem interesse em realizar cursos de teatro, circo, viola caipira, dança cigana, grafite e vários outros, você pode se inscrever até o dia 28 de julho. E olha, as atividades elas estarão disponíveis em 18 bairros espalhados por toda a cidade. Mas atenção, porque as vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas no site culturaz.santoandré.sp.gov.br ou pelo telefone 4433-0765. E os ingressos para o tradicional Festival de Chocolate de Ribeirão Pires já estão disponíveis para troca a partir de amanhã. Lembrando que cada ingresso equivale a 1 quilo de alimento não perecível, exceto, pessoal, sal e açúcar, ok? Então, quem não conseguiu os ingressos antes do festival pode efetuar a troca no Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli, que fica localizado ao lado do Paço Municipal, no mesmo horário da abertura do evento, até meia hora após o início da atração principal. O festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de julho e 4, 5 e 6 de agosto. Você encontra todos os pontos de troca dos ingressos e também a programação completa no nosso site. E essa semana ela está bem propícia para quem estava com saudades do frio, não é mesmo? Então vamos ver como é que fica a previsão para amanhã. Em São Bernardo, mínima de 6 e máxima de 12 graus. O dia será nublado, com possibilidade de chuva e garoa na parte da manhã e da noite. Na capital, mínima de 7, máxima de 14. Dia também muito nublado, com pancadas esparsas ao longo do dia. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo esfria e fica entre 12 de mínima e 17 de máxima, chuva também de manhã e à noite. Já no interior, na região de Araraquara, a temperatura varia entre 10 de mínima e 21 de máxima, mas o dia vai ser de sol com poucas nuvens. E chegou a hora de falar sobre os times da nossa região. Três times da região entram em campo ainda esta noite. Pela segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista, o Esporte Clube São Bernardo estreia hoje no grupo 7. A equipe do ABC visita o Francana às 8 horas da noite. Na Copa Paulista, o São Caetano e o Água Santa se enfrentam no grupo 3 e a partida vai ser disputada também às 8 da noite no estádio Anacleto Campanella, Casa do Azulão. Vale ainda lembrar que o vencedor da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do ano que vem. E olha só, pessoal, a Prefeitura de São Bernardo confirmou a construção do Centro de Treinamento de Badminton. A inauguração vai ser em agosto, na Vila Mussolini. Para quem não conhece, o badminton é jogado individual ou em duplas, com uso de raquetes e petecas.
São Bernardo tem acompanhado a tendência de crescimento da modalidade no Brasil, postando-se entre as 3 potências de todo o país. A estimativa é que a reforma do ginásio beneficie cerca de 50 atletas. Agora vamos às informações sobre o trânsito nas principais vias do ABC. E nesse momento, a repórter Luísa Hager fala ao vivo da Avenida Lino Jardim, Santo André. Boa noite, Luísa. Quais são as novidades dessa noite fria de inverno? Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos assiste agora no J+ABC. Nós estamos na rua Gonçalo Fernandes e, como vocês observam nas imagens, por aqui não há trânsito. O motorista que passa pela região pode ficar tranquilo. Já em São Bernardo, são 70 quilômetros de lentidão e em São Caetano, 10 quilômetros. Mariana, esse foi o trânsito desta noite. Olha, prepare o casaco porque tá frio, viu? É com você nos estúdios. Tá certo, Luísa. Muito obrigada pelas informações. E, pessoal, o J+ABC de hoje termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você pode conferir à 00:30. Você também acompanha todas essas e ainda outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. E daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. Então, uma ótima noite a todos e até amanhã.